ao que disse o STJ no recurso especial 2.065.347 Pernambuco, informativo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar um enunciado que poderia estar ou pode estar na tua próxima prova de procurador segunda fase ou prova oral, quem sabe? Vamos analisar o enunciado e você se compromete comigo a fazer o seguinte, depois do enunciado você para o vídeo, tenta responder o enunciado com o que você tem de conhecimento acerca do direito ambiental juntamente com o direito processual civil e depois acompanha comigo exatamente a explicação que foi condenatória. Em sua apelação, o restaurante X requer a reforma da sentença em razão da impossibilidade de ser condenado pelo dano ambiental alegado. Reformou a sentença com base na argumentação apelativa do restaurante. O MP apresenta efetivamente você tem de conhecimento acerca de direito processual civil / direito ambiental e depois dê comigo a resposta, porque mesmo que você não acerte a resposta, a partir daquilo que você vai ter melhor armazenado na tua memória de longo prazo, isso é uma dica importante sobre neurociência. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa muito importante que você precisa lembrar para responder esse enunciado diz respeito ao que está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. No artigo 3º dessa lei, incisos 2 e 4, nós temos dois conceitos importantes. Aqui eu preciso dar uma dica importante. Não é tarefa da lei, em caráter ordinário, conceituar institutos. E quando a lei conceitua, é porque o legislador ele não quer que a doutrina, nesse caso, conceitue aquele instituto criado por lei para que não haja nenhuma discussão sobre o conceito ou sobre a sua aplicação. Então, não é natural da lei conceituar institutos. Quando ela faz isso, o legislador está dizendo, ó, sobre esse conceito aqui não há discussão. É o que acontece aqui na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando ela conceitua a degradação da qualidade ambiental, ou no inciso 4º, o poluidor, que é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Você tem o conceito do que é degradação ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente, e você tem o conceito do que é, ou do que vem a ser, ou de quem vem a ser poluidor nos termos da lei. Outro ponto muito importante para você responder o questionamento do enunciado diz respeito ao princípio do poluidor-pagador, que não, independentemente da existência de culpa, significa que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva. Comprovado nos autos por meio da ação civil pública do Ministério Público, então, em tese, mesmo a responsabilidade ter nexo causal com um dano não provado em relação à atividade ou o ato praticado, poluidor-pagador e a sua responsabilidade objetiva. O terceiro tópico diz respeito à jurisprudência do STJ. Pressupõe a inversão do ônus probatório. E atenção à parte que está em vermelho. Competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar parcialmente lesiva. O STJ, portanto, tem jurisprudência construída no sentido de que outra passagem importante do STJ, essa tão importante quanto a primeira, diz assim, desse modo, esse dano. Estamos diante aqui, portanto, do dano presumido. Ou seja, se a responsabilidade processual, se o ônus processual de comprovar a ausência do dano ambiental é do poluidor, se ele não comprova não existir o dano, é porque, presumidamente, o dano existe. É isso que o STJ está nos dizendo. Essa parte em vermelho é acrescida por mim em relação ao entendimento. Nesse caso, o simples risco de que determinada atividade possa gerar um dano ao meio ambiente ou à saúde humana, deve-se considerar que esta atividade acarreta sim o dano ambiental, a menos, essa parte é acréscimo meu, que essa desconfiança seja afastada pela prova técnica que aponte no sentido da ausência do dano ambiental. Prova técnica essa cujo ônus é do poluidor ou da pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que está sendo acusada como poluidora. Muita atenção ao somatório interpretativo desses dois julgados. Vou dizer de novo, muita atenção ao somatório interpretativo desses dois julgados. O ônus de provar a inexistência do dano é do poluidor e o simples risco, desde que não afastado por ônus de prova do poluidor, faz com que, nesse caso, se considere a existência do dano ambiental. No julgado que estamos analisando e, portanto, estudando, existe um destaque que é assim: a ausência de prova técnica, portanto, a ausência de perícia, para a comprovação do efetivo dano ambiental,
não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental no caso de despejo irregular de esgoto. É exatamente o caso do enunciado. Na situação do enunciado, o juiz condenou, nesse caso, o restaurante como poluidor, mesmo sem a prova técnica. O Tribunal de Segunda Instância reformou a sentença por entender que essa prova técnica seria fundamental para a comprovação efetiva do dano, e o STJ disse que não. O simples risco produzido pela atividade do poluidor, no caso, faz com que se entenda que existe dano ao meio ambiente e isso só poderia, em tese, ser afastado por prova técnica cujo ônus probatório é do poluidor. A soma interpretativa desses dois julgados resolve a questão e o destaque do julgado atual fica justamente nesse sentido. A ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental, que nesse caso seria pela existência do risco decorrente da atividade do poluidor. E aí, o STJ, no destaque, aponta para o caso julgado nesse recurso especial, que é o despejo irregular de esgoto. Aqui eu chamo a atenção porque, para os teus concursos de procurador, a parte processual desse julgado é a que mais importa. Então, eu digo, a parte processual do julgado é o que mais importa para os concursos da advocacia pública, porque você que estuda para os concursos de procuradoria sabe que essa ACP ela pode ser intentada tanto pelo Ministério Público quanto pela Fazenda Pública. Então, pode ser que caia na sua prova de procurador uma ação civil pública por dano ambiental, onde, no caso, o Estado, o município, a União, não tenha requerido a prova técnica do dano ambiental para que você desenvolva justamente a argumentação do julgado. Que essa prova técnica, nesse caso, é ônus do poluidor e que a ausência da prova técnica apontando para a existência fática e real do dano ambiental não inviabiliza a condenação, justamente porque a existência do risco ao meio ambiente faz com que se entenda que aquela atividade é geradora de dano ambiental. Então, eu resumo aqui as situações processuais para que você possa ficar muito atento, atenta à prova na procuradoria que você estiver prestando o concurso. O dano ambiental pode restar provado numa ACP da Fazenda e, se ele restar provado, não há, nesse caso, discussão. Existe dano, existe ato praticado pelo poluidor e o nexo causal. É só o que você precisa demonstrar para conseguir uma condenação no ACP ambiental. O ato praticado pelo poluidor, no caso, esse ato pode ser uma ação ou uma omissão, o dano gerado pelo fato e o nexo causal que interliga essas duas situações. Muito bem. Agora, e aí importa o julgado que estamos estudando. O dano ambiental, se não estiver provado, o risco do dano, a partir da atividade do réu, presume o dano que pode ser desconstituído por prova técnica cujo ônus é do réu. É essa a interpretação em grau de resolução que nós temos do julgado estudado. E a ausência de prova técnica não impossibilita a condenação do poluidor por dano ambiental. Essa é a passagem mais importante do julgado, e a passagem mais importante do julgado para os teus concursos da advocacia pública é justamente a parte processual. Contudo, cuidado, quando destacado esse julgado no informativo 805 do STJ, o ramo do direito lá apresentado foi direito ambiental, mas tem direito processual civil no meio e, volto a dizer, a parte do direito processual civil é a que mais importa para os concursos da advocacia pública. Portanto, espero que você esteja preparado para enfrentar, preparado ou preparada, para enfrentar, nesse caso, um enunciado dessa envergadura na sua próxima prova de procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.